Bom dia novamente. Estamos reiniciando o nosso encontro, esse 31º simpósio do IPAC, Umbra Mundi, Psique, Ecologia e o Sombrio entre nós. Nesse momento, estamos recebendo aqui o Dr. Cláudio Maretti, e com ele a palestra Degradação da Natureza e o Bem-Estar da Sociedade. Com ele, veremos a metade obscura da alma, como a gente aprendeu ontem com o nosso querido Gustavo Barcelos. E Dr. Cláudio. Dr. Cláudio é especialista em ordenamento territorial, comunidades tradicionais e relações sociedade-natureza. É pesquisador, consultor e voluntário, pós-doutorando em geografia, vice-presidente da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da UICN para a América do Sul, entre outras contribuições. Foi presidente e diretor do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão ambiental do Ministério do Meio Ambiente do nosso país. Dr. Cláudio é coordenador do 3º Congresso de Áreas Protegidas da América Latina e Caribe, líder da Iniciativa Global Amazônica, diretor nacional e coordenador de apoio ao ARPA pela rede WWF e coordenador técnico da UICN na África Ocidental, diretor e técnico da Fundação Florestal e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Dr. Cláudio, mais uma vez, a nossa acolhida ao senhor, e seja bem-vindo, e a palavra agora é sua. Muito obrigado, Silvio Pérez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. A minha proposta é mostrar algumas imagens, porque eu acho que isso faz parte do conteúdo que eu vou expor. A opção, segundo o convite que me foi feito, era de falar dos problemas que nos causam a degradação dos ecossistemas. E, no diálogo, entendemos que era interessante também relacionar a natureza com o bem-estar não só dos indivíduos, mas da coletividade. E, obviamente, eu vou trazer isso dentro de uma perspectiva de alguém que é especialista em gestão de áreas protegidas, que trabalha pelas condições de possibilitar que a sociedade tenha acesso à natureza. Uma primeira questão que se coloca aqui é que a natureza não é algo fora de nós, não é algo alheio, não é algo estranho. Hoje se diz que nós somos parte da natureza, resgatando, talvez, conhecimentos ancestrais, ou um momento, como alguns falam, até de um inconsciente coletivo ecológico. Mas o fato é que aquilo que vocês sabem disso muito melhor que eu, mas da minha área eu preciso defender que aquilo que nós vemos, aquilo que, com o que nós interagimos, é afetado por nós, é visto por lentes, é interpretado e, ao mesmo tempo, a gente modifica
essa realidade onde estamos. Então, começando pela parte da degradação da natureza, tema que nós mais ouvimos falar atualmente é o desmatamento da Amazônia. O desmatamento da Amazônia é muito importante por 2 ou 3 razões principais. Uma delas é que a Amazônia é o conjunto de ecossistemas mais importantes do mundo. Isso não é um ecologista, ambientalista brasileiro fanático falando, mas isso é indiscutível nas discussões científicas. Isso não quer dizer que os outros ecossistemas não são importantes, mas na Amazônia nós temos o maior conjunto de espécies, a maior floresta tropical e também a maior bacia hidrográfica com importância, que nós nem sempre nos lembramos, da vida nos rios. Temos, por exemplo, a maior migração de peixes de água doce do mundo também. Mas nós temos vários outros ambientes importantes, e cada um deles tem sua característica, sua particularidade. Hoje nós vemos o Cerrado se degradar, talvez numa velocidade maior do que a da Amazônia, ou ser degradado pelas atividades sociais e econômicas numa velocidade maior do que a da Amazônia. Mas a Amazônia tem mais carbono, é mais importante do ponto de vista da biodiversidade, interessa mais ao mundo todo, e também é muito grande. A Amazônia é enorme. Então, apesar de nós estarmos com cerca de 20% da Amazônia desmatada, isso significa uma área enorme. Aquele pouco, relativamente pouco, que é desmatado a cada ano, é muito significativo. Mas o Cerrado, as avaliações que nós temos, é que talvez já tenhamos perdido metade, pelo menos, daquelas áreas com melhores condições. A Amazônia também tem outras situações que nós normalmente não lembramos. Além da qualidade dos ecossistemas, que é degradada e perdida pelas hidrelétricas, pelo próprio desmatamento que afeta os ecossistemas aquáticos, nós temos uma espécie de doença nas veias da Amazônia, que é a contaminação por mercúrio, além dos sedimentos. Há pouco tempo perdemos um colega que trabalhava apoiando comunidades indígenas no sul da Amazônia pelo consumo de peixe, pela acumulação do mercúrio ao longo da cadeia alimentar. Essa situação dos garimpos, hoje aparentemente estimulada, promovida, ela degrada floresta, rios e contamina os rios. E aqui a gente pode ver que ela está piorando recentemente. Essa análise que foi feita pelo jornal mostra o crescimento aí em 6 meses. Não é só no Brasil. Esse caso do rio Madre de Dios, do estado, da província de Madre de Dios, no Peru, eu acompanhei de perto, era talvez a área mais interessante na Amazônia peruana, em termos de estratégia de conservação, envolvimento de populações indígenas. E aí, quando se descobre o ouro, isso acaba entrando de uma forma de degradar as relações sociais e as relações entre os grupos sociais e a natureza, impressionante. Em 10, 15 anos, comunidades indígenas, comunidades locais e vários rios foram grandemente degradados. Só para lembrar que o processo de transformação dos ecossistemas e degradação da natureza ocorre no mundo todo, e um relatório importante da plataforma intergovernamental que acompanha a biodiversidade, chamada IPBES, diz que já mais de 2/3 dos ecossistemas, dos habitats naturais, foi severamente alterado, perdendo, portanto, a condição de oferecer benefícios, serviços dos ecossistemas.
Isso não ocorre só na terra, isso ocorre no mar. Hoje nós falamos muito do plástico, mas isso é visível. Isso não é a pior situação, provavelmente. A sobrepesca ocorre já há décadas. Ou seja, pesca-se mais do que a natureza consegue restabelecer. Existe até um cálculo da pegada ecológica que mostra que provavelmente aí, em torno de agosto, nós consumimos aquilo que seria a nossa poupança, nosso capital para o ano. A partir de agosto, então quase metade do ano, a gente consome mais do que a natureza consegue se regenerar. Isso é muito visível com os estoques pesqueiros, já que ainda praticamos o extrativismo mais do que a criação, e isso não ensina, para mim, não é um problema, mas o volume da sua extração em relação à capacidade da natureza de restabelecer os estoques, ela é muito importante. O outro problema nos mares, também muito mais importante do que o plástico, que é terrível, são as mudanças climáticas. A acidificação dos oceanos, pela absorção do carbono e também o aumento da temperatura, está gerando o extermínio dos bancos de coral. E o que nós vemos a cada relatório das mudanças climáticas, a cada novo momento de discussão, é que a situação piora. Mas isso não é só em termos da natureza, isso afeta a nossa capacidade de abastecer a sociedade em alimentos e água, sem contar no famoso risco da subida dos níveis dos mares, que vale dizer, é mais pelo aquecimento do que pelo degelo somente, mas a subida dos níveis dos mares, já à medida, assim como o aumento de temperatura, no futuro ameaçando as cidades e a ocupação litorânea. As espécies estão em declínio. Hoje fala-se na sexta extinção, numa velocidade muito maior do que foram as extinções naturais. Aqui o gráfico à esquerda, mostrando as extinções desde 1500. Mas também nós podemos ver que não é só a extinção das espécies, é a redução da quantidade da população de cada espécie. E isso tem reduzido significativamente. A ameaça número 1 é a perda dos ecossistemas, a redução dos habitats, o que nós normalmente tratamos pelo desmatamento. Mas pode ser, por exemplo, o plantio de árvores. Se nós temos um campo natural e tem espécies próprias de gramíneas, de roedores, de aves desses campos naturais, o plantio de eucaliptos, por exemplo, é uma alteração tão grande quanto desmatar uma floresta como a Mata Atlântica. A perda de habitats, a conversão dos ecossistemas é a razão principal. Depois nós temos os casos do uso não sustentável, como mencionei no caso da pesca, que é mais grave, no caso marinho. Temos também as espécies invasoras. É muito comum que em várias das nossas cidades do Sudeste nós temos aí pessoas muito felizes porque tem micos que vêm visitar as casas e as pessoas alimentam. Mas esses micos, na maior parte dos casos, são de fora da região, são as espécies exóticas, como nós dizemos, e invasoras porque dominam o novo habitat, além das espécies nativas. Então, eu aqui onde vivo, uma montanha em Atibaia, no interior de São Paulo, temos aqui uma espécie de mico, o sagui da serra escuro, que está muito ameaçado por seu habitat reduzido, mas também porque aquele mico que antigamente se trazia como pet, como animal doméstico do Nordeste, que foi solto e que hoje domina as outras áreas, ele tem contaminado geneticamente, levando a risco essa espécie
que está aqui, digamos, sitiada, cercada, ameaçada pela perda da floresta, mas também pela invasão dessa outra espécie. Essas são algumas das razões principais. Então, esse relatório do IPBES, ele fez uma contabilidade e chega a esse valor de 1 milhão de espécies em risco de extinção. A UICN, que foi mencionada aí na minha apresentação, no meu currículo, é a instituição que tradicionalmente faz o que se chama a lista vermelha, ou o livro vermelho de espécies ameaçadas. E a UICN classifica, como eu mostrei acima rapidamente, não me detive, em diferentes níveis de ameaça. Então, aqui não quer dizer que 1 milhão de espécies vão ser extintas amanhã, mas elas têm diferentes níveis de risco de extinção. E aqui nós temos alguns exemplos de espécies que já foram extintas em tempos relativamente recentes, que foi possível registrar. Algumas dessas espécies foram extintas já no último século, século e meio, com possibilidade de ser fotografadas. E, às vezes, até do último espécime, do último animal dessa espécie ter sido caçado. E muitas estão à beira da extinção. Aqui no Brasil, nós temos uma história que começa com uma lógica de mito de fundação do país, que é aquele dos recursos inesgotáveis, das terras inesgotáveis. Então, nós ainda estamos vivendo aquela história que, às vezes, é contada de forma épica nos faroestes, nos bang-bang, nos filmes de Hollywood, ou até antigamente nos filmes italianos de bang-bang, que é a corrida para o oeste, que gerou consigo a expulsão dos índios das suas terras, a guerra com o México e depois a afirmação da nova nacionalidade, da nova Europa chamada Estados Unidos da América. No Brasil, nós ainda estamos para essa corrida do ouro, que agora se dirige em direção à Amazônia, mas ela começou no litoral, no Sudeste, no Nordeste, várias tentativas da Amazônia, que a dificuldade não permitiu o estabelecimento à época, com a tecnologia, com o investimento, com o capital, para grandes ocupações humanas. Mas, se nós recordarmos, o estado de São Paulo ele foi praticamente desmatado entre o finalzinho do século XIX, mas, sobretudo, no início do século XX. A Comissão Geográfica Geológica, que hoje gera os institutos de pesquisa, e alguns de nós nos orgulhamos, ela foi feita para trazer a ciência a favor do desmatamento, para o plantio do café, para a construção das ferrovias, que gerou o desmatamento. O estado do Paraná, o oeste do Paraná, colonizado por paulistas e gaúchos, foi desmatado já na metade do século XX. A Mata Atlântica hoje tem aí entre 10% e 20%, mas o Cerrado já tem provavelmente metade perdida. E a Amazônia, que nós ouvimos falar quase todos os dias, tem provavelmente 20% dela perdida e outros ao redor de 20% degradada. Aqui a gente pode ver claramente a diferença entre o que era a Mata Atlântica original e o que sobrou hoje. E também a invasão, uma espécie de invasão de cupins comendo a Amazônia. E o Cerrado, muito importante, assim como a Caatinga e o Pantanal, uma situação intermediária entre esses dois extremos do caso brasileiro. Então, eu me lembro ainda do meu avô, do meu pai, dizerem que iam comer pintado do rio Piracicaba, no interior de São Paulo, que era pescado no rio Piracicaba e feito assado à brasa ali ao lado.
na minha vida, que não é tão longa assim, mas já há mais de 60 anos, esse pintado deixou de vir do interior de São Paulo, começou a vir do Pantanal, depois da Amazônia, e agora já está ameaçado na Amazônia, em alguns lugares, sendo cultivado na Amazônia porque não se encontra nos rios. Essa degradação dos rios, ela é muito mais impressionante para mim do que o próprio desmatamento. A gente pode ver nesses 40, 50, 60 anos que a vida dos rios acaba, por exemplo, no estado de São Paulo. Depois se degrada de maneira significativa no Sudeste, hoje já ameaça o Centro-Oeste, que é uma área riquíssima do Pantanal, e até a Amazônia. Isso por poluição, por consumo inadequado, por hidrelétricas e até pelo próprio desmatamento, que afeta o ciclo da vida nos rios também. Mas isso chega nas cidades. Qual é a qualidade de vida que nós temos numa cidade que não tem verde? Isso é uma imagem de alguns bairros, obviamente, mais pobres da cidade de São Paulo. Asfalto e cimento trazem qualidade de vida, trazem saúde, trazem bem-estar? Talvez no passado, com aqueles mitos de que o mato traz doença, de que a área úmida tem que ser aterrada, de que o manguezal é uma fonte de doença, essa lógica da ocupação, da limpeza do mato, de pavimentar, ladrilhar até o quintal das nossas casas, ela fazia sentido. Hoje, não que tivesse correta, mas hoje, a todo dia, nós temos mais e mais estudos científicos mostrando que o que nós estamos fazendo é gerando condições insalubres, em vários sentidos. E aí eu vou tentar explorar um pouco mais sobre isso. Então, embora a gente fale muito das mudanças climáticas como grande ameaça, que de fato são, existem outras ameaças tão importantes ou maiores e que vão ser pioradas pelas mudanças climáticas. E uma delas é a crise da biodiversidade. Então, essa sexta extinção e a extinção das espécies é apenas um sinal da perda dos ecossistemas, dos habitats, das florestas e outros tipos de ambientes, e, com isso, a perda dos serviços desses ecossistemas. Ela pode ter mais malefícios e será piorada pelas mudanças climáticas. Mas a natureza faz bem à saúde. Normalmente não nos lembramos disso. E isso é a nova pregação em que eu tenho vivido nos últimos anos. E agora eu queria trazer esse outro lado. E aí? Estamos nessa situação, o que fazer? Os estudos internacionalmente têm mostrado essas relações. Então, a natureza e a biodiversidade como fundamentais para a qualidade de vida, seguridade alimentar, segurança hídrica, para evitar e nos adaptarmos às mudanças climáticas e assim por diante. Essa lógica tenta inverter a proposta que se via antigamente, que era aquela proposta de vamos conquistar a natureza, vamos limpar o mato, vamos trazer o desenvolvimento, a civilização, vamos criar condições da atividade econômica de uma maneira civilizada, e isso significava a negação da natureza. E hoje a lógica é a outra, é o reconhecimento dos valores que a natureza nos dá para a qualidade de vida. Esse é um gráfico que mostra a concepção desse relatório que eu venho mencionando, que é a plataforma intergovernamental sobre a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas. Mas há vários outros estudos. Até a proposta do desenvolvimento sustentável, quando ela foi apresentada nos anos 70 e 80, começou a ser gerada e depois usada a partir daí, ela defendia o equilíbrio entre os três grandes pilares, social, econômico e ambiental.
E hoje o que nós vemos é que, na verdade, é uma hierarquia de dependências. A natureza, ela é a garantidora da sociedade, da vida na Terra, inclusive e, sobretudo, do ser humano. E a sociedade é que produz a economia. Então, não há que se falar mais em três pilares equivalentes, e sim numa hierarquia de dependência, de relações, onde nós temos a natureza, a sociedade e a economia numa lógica diferente do que antes se defendia. E o bem-estar, e aí o campo que vocês dominam em certos aspectos muito melhor que eu, ele depende de vários aspectos, inclusive ambiental. Em 2018, eu queria divulgar mais esse tema que eu já vinha estudando, e eu fiz uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos, que foi de várias dezenas de artigos que eram de revisão bibliográfica de outras dezenas, e que, portanto, atingia aí centenas de artigos científicos. E eu acabei concluindo com essa fala: ao desejar saúde, deseje áreas protegidas, deseje natureza, poderíamos dizer, porque a natureza faz bem à saúde. Uma das pesquisas que se faz hoje em dia, inclusive a colega do Instituto Einstein, é como a imagem da natureza já nos faz bem. Esse é um primeiro aspecto. Olhar para uma imagem dessa já, de certa forma, nos relaxa, nos traz uma certa tranquilidade. Existem pesquisas demonstrando que hospitais que têm vista para a natureza, ou até para uma praça, às vezes, têm potencial de cura melhor do que outros que são fechados. A imagem é positiva, mas, obviamente, se nós pudermos estar lá e interagir, isso traz mais benefícios ainda. E por que aqui agora eu vou defender o que eu acredito, com o que eu trabalho nessas 4 décadas? Por que as áreas protegidas e conservadas? Seriam elas uma solução? A principal crítica que se faz é a crítica de que nós precisamos, na verdade, ter a sustentabilidade na sociedade toda, e é verdade. Essa brincadeira que foi feita, uma ironia muito séria, conta uma história de que, no passado, nós cercávamos as áreas para nos defender da natureza selvagem. E hoje, nós cercamos a natureza para defender a natureza de nós mesmos. Tem uma frase atribuída a Lutzenberger, que aparentemente é verdade, que uma sociedade que precisa proteger a natureza de si mesma não pode estar certa. Eu diria que uma sociedade assim é uma sociedade doente. Mas o fato é que a sustentabilidade não se estabelece em todas as nossas atividades. O fato é que nós precisaríamos ter, em todos os nossos jardins e quintais, nas paisagens produtivas agrícolas, a natureza presente. Nós precisamos da natureza também na cidade. Mas ter áreas reservadas para a natureza e permitir a nossa interação com ela é uma estratégia de resistência e talvez de transformação. De transformação do paradigma de sociedade que até agora negou a natureza. Há algumas discussões que dizem que talvez isso é devido à nossa herança judaico-cristã, etc. Eu consigo identificar que a grande questão é a crença absoluta na Revolução Industrial, na tecnologia como solução de tudo. E isso nos gera um afastamento da natureza e uma suposição de que a inteligência humana, através da engenharia, da tecnologia, tudo vai poder resolver. Nesse afastamento, nós geramos, então, essa lógica de físico
mental, natural, cultural, emocional, racional, pelo menos no campo, e eu não sou da área de vocês, como sabem, no campo que eu trabalho, isso gera uma desconexão com a natureza e que gera essa degradação que a gente vê o tempo inteiro. E muitas vezes, quando alguém vai visitar um parque, ele não se permite reconectar. O mais importante, e outro dia, numa entrevista com uma colega, um programa de reflexão e pesquisa que eu tenho promovido, que eu tenho coordenado, ela dizia, o importante é aquela pessoa ir lá, fazer um selfie na paisagem bonita ou na placa do parque e ir embora. Muito bem, agora vamos para o shopping, vamos fazer as compras aqui. Então, você vai até Foz do Iguaçu, rapidamente vê as cataratas, tira a sua foto e depois vai fazer compras no Paraguai, ou vai jogar no cassino, ou vai ficar na piscina do hotel. Em vez de entender o que é a floresta atlântica, de onde que vem aquele rio que gera aquela catarata maravilhosa. Nós levamos até um certo caminho na comercialização dessa natureza, né? Com os parques, que eu tanto defendo, cobrando o ingresso, permitindo que tenha uma loja, um restaurante ali do lado das cataratas, mas geramos pouca interação entre a sociedade e a natureza para promover essa reconexão. Mas a natureza e as áreas protegidas, elas são fundamentais para proteger, por exemplo, as bacias hidrográficas, as áreas de captação de água que abastecem a nossa cidade. Elas protegem também as áreas de reprodução dos estoques pesqueiros, mesmo que num parque nacional não se pesque, isso é positivo para restabelecer a produtividade da pesca no entorno desse parque nacional. E são locais, muitas vezes, de comunidades tradicionais, indígenas e não indígenas. Eu tenho me relacionado muito mais com as comunidades tradicionais não indígenas. As reservas extrativistas e outras áreas protegidas servem para proteger o modo de vida e a condição de subsistência dessas populações. E elas têm direitos. Os direitos à autoafirmação, o direito a uma cultura diferenciada. Mesmo aquele que não é indígena, ele tem uma cultura diferenciada. E o direito à sobrevivência, o acesso aos recursos para a sua sobrevivência e o direito ao desenvolvimento, assim como nós, mesmo cada um sendo de um jeito, de um padrão cultural. Esse uso sustentável das florestas, das costas, dos mares, dos manguezais, ele ajuda a proteger essas áreas, a proteção que a comunidade faz nessas áreas para garantir sua subsistência, nos presta serviço dos ecossistemas. O grande caso que nós temos é o nosso herói nacional, Chico Mendes, que fez um movimento de embate, de confrontar aqueles que desmatavam, de um modo geral, de forma ilegal, grileiros ou antigos donos dos castanhais ou dos seringais que se apropriaram de terras públicas para fazer delas suas privadas, de forma irregular, mas às vezes com conivência de governos e de juízes. E essa luta, o seringueiro que foi levado do Nordeste para a Amazônia e que lá se estabeleceu e que se miscigenou, mas que no começo era usado até para matar os índios, para abrir o lugar para os seringais se estabelecerem, posteriormente, a partir dessa iniciativa liderada por Chico Mendes, estabeleceu uma nova aliança, chamada Aliança dos Povos das Florestas. E essa Aliança dos Povos da Floresta pretendia justamente trazer um novo modelo de relacionamento entre os seringueiros, agora comunidades tradicionais da Amazônia, e os indígenas, e de ambos com a sua floresta e a sua terra, e os seus outros ecossistemas, porque normalmente eles são fundamental para
para sua reprodução sociocultural também, a pesca nos rios. E a ideia da reserva extrativista, de certa forma, ela vem justamente inspirada na ideia da terra indígena, que seria uma terra coletiva, não privada, não individual e não privada. E esse é o modelo que gerou as reservas extrativistas. E isso ocorre não só na terra, mas a importância muito grande dos rios da Amazônia, e depois esse modelo vai para a zona costeira, onde os pescadores e coletores artesanais defendem as suas áreas, normalmente do turismo, da especulação imobiliária, da ocupação desenfreada das cidades, das rodovias que ocupam a nossa costa, segunda residência, etc. Defendem as suas áreas e a possibilidade do seu sustento, da mesma forma que os seringueiros fizeram o movimento na Amazônia. Mas nós temos também, nas áreas protegidas, descoberto mais e mais e mais o patrimônio arqueológico. Muitas delas também estão associadas ao patrimônio histórico, porque são áreas que nós conseguimos manter e preservar. Às vezes nós ouvimos falar que uma nova linha de metrô em Roma ou qualquer lugar se depara com sítios arqueológicos, mas aqui no Brasil a gente encontra mais sítios arqueológicos nos parques nacionais e outras unidades de conservação e outras áreas protegidas. E a natureza também serve para a nossa adaptação às mudanças climáticas. Os manguezais, por exemplo, que são fundamentais para a reprodução da vida marinha, eles são uma estratégia, eles são um instrumento, uma possibilidade de resistir ao avanço do mar. Não que vai ser possível impedir se a mudança climática continuar. Então, nós temos que atuar para evitar o consumo de combustíveis fósseis, evitar o desmatamento, para que a mudança climática seja atenuada, mas também nos adaptarmos, porque ela já chegou, as suas consequências já estão aí. Então, essa adaptação, chamada adaptação baseada em ecossistemas, no caso dos manguezais, é a preservação dos manguezais, que antes era considerado insalubre, para nos defender, para defender, inclusive, não só a ecologia, mas as atividades humanas. E os pescadores e coletores artesanais da costa brasileira têm se mobilizado muito nesse sentido, para garantir a sua atividade tradicional de pesca e coleta de caranguejo e assim por diante. Mas isso também nos remete às cidades. Embora, muitas vezes, nós já tenhamos os ecossistemas bastante alterados e talvez áreas com vegetação que não seja mais nativa, né? Dado, às vezes, o interesse de trazer espécies que são europeias ou asiáticas ou de outros locais. Mas o fato é que a ocupação, sem respeitar a dinâmica da natureza, gera um dano à saúde, além da economia, como, por exemplo, nas enchentes. Nós falamos mais até do desmatamento da Amazônia do que dos deslizamentos e das enchentes que acontecem nas nossas cidades, gerando mortes, muitas mortes, a todos os verões. Isso é repetido sistematicamente. Ora, em Teresópolis, Petrópolis, Belo Horizonte, São Paulo, varia o local, mas sempre nós temos, a cada verão, dezenas de mortos, centenas e, às vezes, milhares de atingidos e deslocados pelas enchentes, pelo deslizamento. E uma das soluções é ter mais natureza nas cidades, é respeitar os rios, é ter áreas verdes nas várzeas dos rios. Além disso, essa reconexão com a natureza pode ser feita através de um planejamento de áreas verdes e naturais na cidade, com uma preocupação da distribuição equitativa. E uma lógica que eu chamo do acesso progressivo, ou seja, é importante ter uma área verde em todos os bairros. Além de umas ruas arborizadas,
mas essa praça, esse parque, ele pode ser a entrada para essa reconexão tão desejada, né? Atividades culturais, receber a cidade, a sociedade com seus diferentes interesses e promover o interesse para que ela busque cada vez mais as áreas naturais mais interessantes. Isso pode ser feito, por exemplo, através do ensino ao ar livre, que deveria estar sendo usado agora, em função da pandemia, muito mais do que no passado. E, mesmo assim, nós ainda estamos aqui discutindo se nós vamos abrir os shopping centers, que horário e tal, e não discutimos a possibilidade do uso das atividades ao ar livre. Além disso, a gente vê movimentos em várias cidades, daí eu trouxe o caso de Sorocaba, onde a sociedade se mobiliza e ocupa áreas, nesse caso a chamada floresta cultural, para que ela não seja degradada, para que se mantenha algo de floresta no meio da cidade. Movimento muito interessante, social, e o ativismo, nesse caso, buscando a qualidade de vida, buscando, portanto, o bem-estar da sociedade. Então, se nós formos ver de forma mais sistemática, a natureza e as áreas protegidas que a protegem, que a conservam, elas são fundamentais para a saúde humana, porque elas permitem a nossa adaptação às mudanças climáticas, elas reduzem o impacto de desastre. Então, se nós conseguirmos reduzir o número de mortos e de pessoas adoecidas ou que têm suas casas invadidas pelas enchentes, isso é qualidade de vida, isso é saúde. A garantia da estabilidade e qualidade da água e até do ar mais puro. A vegetação ajuda a filtrar o ar. O equilíbrio térmico, aquela informação que nós já sabemos e muitos falam, que as ilhas de calor da cidade são geradas pela falta do verde, pelo excesso de asfalto e cimento. Além de outras possibilidades, como a própria descoberta de medicamentos, a pesquisa da biodiversidade. Mas, de forma mais direta, é estar na natureza para reduzir o estresse da vida cotidiana, uma conclusão mais forte nos estudos científicos. Além disso, ir ou ter a possibilidade de áreas naturais, de áreas verdes, é uma oportunidade de praticar movimentação física, que é tanto prescrita já, mesmo que uma prescrição não farmacêutica, no nosso meio. Mas eu ainda não vi, no Brasil já existe na Grã-Bretanha e em outros lugares, mas no Brasil ainda não vi se falar, olha, você precisa de parque 2 vezes por semana. Você fala, olha, coma bem, coma saudável, faça exercício regularmente, pelo menos 3 vezes por semana. E por que não dizer? Deveria ser também prescrever visita à natureza 1 vez por semana, pelo menos. Pessoas que têm dificuldades, elas já está demonstrado pelas pesquisas científicas, que elas podem, digamos, ter atenuado essa dificuldade pessoal ou de relacionamento em função de estar no meio natural. E a recuperação dos doentes, como eu já mencionei no caso do hospital, mas aqui nós conhecemos um caso interessante de um médico do hospital que tem na nossa cidade, que leva os doentes de câncer para áreas naturais, e obviamente precisa de toda uma estrutura, e ele faz isso regularmente já há muitos anos, e nota um impacto positivo no ânimo dos doentes e que gera um potencial de melhora, de recuperação ou de tolerar, já que muitas vezes não há condição de recuperação. Isso tem sido comprovado, discutido na Austrália, por exemplo, se promove essa política de integração entre as ações governamentais, as políticas públicas de saúde e de conservação da natureza, e começou no estado de Vitória. O caso que eu mencionei, que a floresta serve para filtrar, e não é só a questão do gás carbônico,
mas também aqui, no caso, metais pesados. A presença ao ar livre, como mencionei, mas também a possibilidade de atividade física e do engajamento. O sentir-se útil, construir, fazer algo de positivo. Em algumas vezes, em alguns círculos nossos, nós temos falado cada vez mais dos banhos de floresta. Essa é uma experiência que nós fizemos no Parque Nacional de Brasília, alguns anos atrás. E essa prática do banho de floresta, assim chamado, vem de uma experiência japonesa, na década de 70, que promovia justamente essa presença na natureza para melhorar as condições de vida. E há pesquisas que são feitas há décadas na qualidade dos indicadores clínicos das pessoas que se dedicam a isso. Já há um esforço no Brasil de estudar mais isso e padronizar, porque também há o risco de perder, digamos, a lógica para um nome que pode ser atrativo, pode-se falar em imersão na natureza, banho de floresta, que muitas vezes é considerado interessante e atrativo, mas como é isso? Voltamos naquele caso. Então, basta eu ir e passar pela floresta, ou eu preciso ir com regularidade, ou eu preciso estar lá e fazer uma atividade, ao menos me permitir reconectar com aquele meio. Também há uma discussão interessante de que se é só floresta que faz diferença ou outros ecossistemas também. E, obviamente, aí a gente entende que há benefícios de várias atividades na natureza, mas tem mais ciência envolvida aí na justificativa do caso das florestas. E importante também a discussão do tipo da biodiversidade. Existem estudos já demonstrando que não basta estar no meio das árvores, que é bom, já é muito positivo, mas se você pode ouvir uma ave ou até ver um animal, quer dizer, a qualidade daquele ecossistema, da biodiversidade, isso traz uma satisfação, um impacto positivo na pessoa muito melhor. Então, a possibilidade de engajamento também é uma transformação social, né, que gera a melhor qualidade da sociedade. E, finalmente, a possibilidade de trazer de volta o que nós acabávamos por excluir da nossa vida das justificativas modernas, como se não existisse, o que é um absurdo, não é? Que é a sacralidade da natureza, que é reconhecer essa relação. Eu promovi esse encontro alguns anos atrás para justamente parar com aquela ideia de que a tal da tradição judaico-cristã que nos leva à separação com a natureza, e convidei esses 10 líderes de diferentes religiões, do budismo ao catolicismo, de religiões que usam a ayahuasca ortodoxa, cristã, de religiões de matriz africana, indígenas. É interessante que todos eles falaram que, pela leitura, pela tradição, pela prática, você pode muito bem ler isso de forma clara como a necessidade de se relacionar com essa natureza. E eu me lembro quando o Papa Francisco visitou o Brasil, na época a gente estava preparado para o Papa anterior, foi o encontro da juventude do Rio de Janeiro, e acabou sendo substituído pela mudança na hierarquia da Igreja Católica. E lá eu estava fazendo toda uma discussão sobre a importância da Amazônia, e na PUC do Rio houve um encontro da Juventude Católica Internacional, que afirmava de forma muito forte que era obrigação, no caso dos católicos, proteger a criação divina. Então, além desses 10 líderes religiosos, nós recebemos a solicitação de diálogo de outras dezenas, 20, 30, acho que 35 outras denominações menores, pouco reconhecidas, querendo também dialogar e defender que a sua linha
de fé ou religiosa, ou mesmo suas crenças místicas, tinham relação com a natureza. E aí nós podemos ver o caso do Pico da Neblina, que é sagrado para os Yanomamis e que hoje é uma aliança entre o Parque Nacional e a terra indígena, o que muitos anos foi um conflito. E o caso, talvez mais conhecido, do Monte Roraima, uma terra indígena Raposa Serra do Sol, que acabou-se por, em vez de buscar o conflito de direitos, de ambos direitos na Constituição do povo indígena e da conservação da natureza para a nossa sociedade, acabou se decidindo da busca da harmonização dos direitos, e acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Eu acredito que a Constituição nos dá uma diretriz muito interessante, porque, além dela defender o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, importante para sadia qualidade de vida, e estabelecer que todos os entes da federação devem ter espaços territoriais especialmente protegidos, ela diz que isso é uma responsabilidade do poder público e da coletividade. Portanto, cabe a nós, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa zona rural, no nosso estado, no nosso país, também defendermos e criarmos condições para existir a natureza e podermos interagir com ela. E é o que eu tenho feito nos meus 2 anos e meio de Atibaia. Eu não era daqui, não conhecia, não frequentava, migrei para cá, depois que saí de Brasília, e aqui eu reconheço que a cidade, há décadas, luta pela preservação da Serra Tapetinga, da Pedra Grande, do seu patrimônio natural, que é também um patrimônio cultural, porque ela luta para defender, porque ela valoriza, e porque, historicamente, ela luta para defender, já faz parte da cultura, do valor da história dessa população. E eu aqui agora, tendo adotado essa cidade e essa serra para viver, adoto essa como minha paisagem cultural local também. Muito obrigado, eu fico à sua disposição. Doutor Cláudio, muito obrigado. Sua palavra traz uma responsabilidade mais profunda para todos nós. Lembrando aí a todos que a professora Liliana já respondeu, lembrando lá do texto que ela citou na palestra dela. Tá bom? Bem, então nós vamos aqui tratar das questões levantadas pelos nossos colegas e parceiros aqui. Da Gisele. Ao ver os rios contaminados, me remete que a Covid está sendo considerada uma doença circulatória. Seria a Anima Mundi clamando por socorro? Doutor Cláudio, pode abrir o microfone e responder. Pronto. Obrigado, não estava conseguindo. Eu não sou epidemiologista, não sou sequer biólogo, nem tenho estudos básicos em ecologia. Eu, na verdade, me formei geólogo, comecei a trabalhar com ordenamento territorial e percebi nas áreas protegidas esse potencial. E a elas me dedico, a gestão das áreas protegidas, há quase 40 anos. Então, eu me entendo mais como um geógrafo hoje em dia, que é o meu doutorado, e também onde eu estou fazendo agora
o pós-doutorado, o programa que nós chamamos de conservação colaborativa. Eu vejo essas discussões e eu leio e entendo e pesquiso e dialogo, por exemplo, com profissionais da Fiocruz, profissionais muito de pesquisa biológica, de contaminação, e que demonstram que a biodiversidade consegue trazer mais equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, o contato com a natureza oferece riscos, porque existe uma quantidade de patogênicos nos animais silvestres que pode ser esse contato que gera, digamos, a possibilidade de doenças. Em teoria, se o sistema tivesse em equilíbrio, esses estudos e as minhas consultas a esses especialistas diriam que pode haver transmissão e pode haver a infecção dos humanos, mas ela não seria uma epidemia ou uma pandemia, normalmente, porque haveria o equilíbrio da natureza. Então, não estou aqui desejando nem defendendo, mas poderia haver doentes e mortes, mas não seria tão grave porque haveria esse equilíbrio. Então, eu acho que o sinal de que a natureza do nosso mundo está pedindo socorro é a forma como ela se alastra e domina, e não é necessariamente só na origem. Ao vermos as nossas cidades sem verde, ao vermos a nossa atividade sem o exercício físico, sem o cotidiano com a natureza, o estresse que nós vivemos, inclusive, e vocês, por favor, me ajudem depois, podemos dialogar quanto vocês quiserem no futuro, mas entender por que estar na natureza nos conforta mentalmente, né? E estar nesse ambiente urbano, ele é agressivo. E essa concorrência, mas também o conflito, a concorrência da vida moderna, mas também o conflito visual e sensorial do asfalto, da poluição, da luz, dos sinais, do cimento, e que na hora que nós chegamos na natureza, parece que respiramos. Quando eu fui assumir a presidência do Instituto Chico Mendes, eu fiz o esforço de voltar a procurar questões e comecei a consultar meus amigos, meus parentes, aqueles que não eram especialistas ou defensores. Por que é importante para você? O que você vê num parque, numa reserva? E ninguém me falou que era biodiversidade, mas a sensação de liberdade, o prazer de estar, a possibilidade de fazer exercícios, de correr, meditar, reconectar com alguma coisa que para uns é místico, para outros é a sua origem, eu não sei, né? Existe essa corrente da ecopsicologia que discute justamente essas relações. Não sou eu o especialista que vou tratar disso. Então, eu acho que a questão principal não é uma contaminação, mas é a sociedade doente, como eu tratei quando eu falei que nós precisamos proteger a natureza de nós mesmos. Hoje, nós cercamos a natureza num parque nacional, numa área protegida, para evitar que a sociedade degrade aquilo que sobrou. Esse é o sinal da doença, e, na medida que nós acabamos ficando num ambiente que é insalubre e não conseguimos ter tempo para ir lá respirar, sentir liberdade, reconectar com o sagrado ou com o seu eu próprio, isso é a sociedade doente, e é aí que a doença física do vírus se instala. Essa é a minha opinião de um gestor de áreas protegidas. Talvez seja aquele que segue atrás de nós, né? É que serve para nos defender da depredação e a extinção das espécies e da nossa própria espécie. Um pouco antes,
A Érica Valesca nos informa que, como gestora socioambiental há mais de 25 anos e atualmente analista junguiana, muito legal ver a presença do Marete em um encontro junguiano. Então, está aí a saudação da Valesca, da Érica. Muito, muito obrigado. A Cirlei, colega aí do IPAC. Cláudio, fico aqui refletindo sobre a evolução e a involução. O progresso chegando e o retrocesso se fazendo presente mundialmente e ao longo do tempo. A ambição, o lucro, o poder, o sorrateiro, o criminoso, o sombrio se fazendo presente e sendo refletido na natureza. A natureza pede socorro, não é de hoje. Façamos a nossa parte. A Érica novamente faz a sua contribuição aqui, dizendo: as veias são os rios dos biomas. A deficiência da circulação no ecossistema viabiliza a sua estagnação e diminuição. Nossa colega Andréa Vistui. Dr. Cláudio, grata por sua presença e fala, que nos convoca a reflexões fundamentais. Gostaria de ouvir sua reflexão sobre o papel da educação, em especial da educação infantil, na redução dos danos causados pelo antropoceno. E, como você citou, a experiência lá de Sorocaba, né? Então, tem aí alguma coisa a falar para nós sobre isso. Por favor. Obrigado. Em Sorocaba, assim como aqui em Atibaia, como eu vivi e promovi em São Paulo, e ontem, no curso que eu estou oferecendo sobre conservação colaborativa, o colega trouxe o exemplo de Belo Horizonte, são exemplos da sociedade assumindo a sua responsabilidade no ativismo, no voluntariado ativo, de defesa da qualidade de vida dos seus bairros, do seu ambiente, da sua cidade. Eu acho que isso é mais educativo do que a formalidade de uma disciplina. Isso, até a questão anterior que a Cirlei mencionou, em relação à Érica, também me traz essa reflexão. O caso da experiência da educação ao ar livre entre nós é em Jundiaí. E esse caso, é porque eu misturei os dois no mesmo exemplo, e esse caso ele busca justamente discutir a questão, né, daquele movimento que fala que a falta de natureza compromete a criatividade e digamos, a estabilidade, a falta de natureza, quando criança, compromete a criatividade e a estabilidade daquela pessoa no futuro. O que eu tenho certeza é que há uma dificuldade dessa pessoa que não nasce, que não cresce, que não vive, que não interage com a natureza, em depois poder saber defender essa natureza. Mas a educação ao ar livre, ou a presença da criança, da infância, da juventude na natureza, ela tem sido explicada pela melhoria da convivência também e da curiosidade. Então, não é só o ambiente sadio, mas são as brincadeiras, são as interações e a convivência dos grupos. Existem estudos, por exemplo, mostrando da importância de você, tem essa discussão sobre as crianças, mas como jovens, ir em grupos ou mesmo ir acampar em famílias.
ir a família acampar na natureza, promovendo aquela interação que justamente, de novo, no dia a dia, está na televisão, está no computador, está no celular, acaba não gerando. Então, é a oportunidade, assim como o exercício físico. Então, o ar livre, a atividade outdoor e a atividade na natureza, ela tem esse conjunto de benefícios diretos e indiretos, ou seja, estar à disposição dos seus amigos, da sua família, ter aquele inseto, aquele pássaro, aquele animal, aquela árvore que balança, aquele ruído que chama a atenção, tudo isso são interações, são provocações para essa interação das pessoas, das crianças, dos jovens, dos adultos com a natureza, mas também oportunidades de interação entre si. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos vendo um momento de reavaliação do que tem sido a nossa educação ambiental, porque ela virou algo formal e que não ajuda essa reconexão, não ajuda essa vivência. O mais importante do que ter uma disciplina chamada educação ambiental, que vai trazer um discurso de veja bem como nós estamos poluindo aqui, estamos poluindo ali, etc., é levar as crianças para a natureza e deixá-las interagir. E isso, a maior parte das nossas escolas, infelizmente, não faz. Algumas fazem, o estudo do meio é uma oportunidade, já que em muitas escolas não existe a disciplina de educação ambiental, mas a atividade, teoricamente, transversal, e muitas vezes, através do estudo do meio, de ir a esses ambientes, ir para fora da escola, mas talvez ter mais isso seria o caminho. Eu acredito que nós temos algumas décadas de educação ambiental, formal e não formal no país, mas já é o momento de refletir que a sua implementação de forma burocrática só reproduz a compartimentalização e a separação entre a lógica racional, sensorial, entre a vivência do saber, da cultura, do homem social e a relação dele com a natureza. Então, essa educação ambiental não serve. Essa educação ambiental, que é apenas mais uma disciplina que reproduz a compartimentação, essa divisão, esse afastamento, não serve. Agora, uma educação ambiental, por exemplo, como processos que nós contribuímos, vimos e defendemos, de motivação do jovem extrativista protagonista, de reconhecer o seu meio, a sua história, o seu grupo social e a relação dele com a natureza, uma atividade como essa, que esses grupos sociais fazem, como foi aquela criança, e por isso talvez a confusão no caso de Sorocaba, e como eu fiz com os meus filhos, de levar para o parque, de levar para a floresta, para fazer atividades sociais, culturais, mas de defesa daquele espaço verde e natural, isso é a verdadeira educação ambiental. Essa é transformadora. Então, eu acredito que as áreas protegidas hoje, e aí volto de novo à questão da Shirley, quer dizer, a natureza pede socorro e nós temos que rever. E eu, outro dia, num evento internacional, estava refletindo sobre o que nós temos que fazer. Na minha visão de gestor de sistemas de áreas protegidas, nós temos que fazer muita coisa, mas o fundamental é reconectar. E essa reconexão do humano nos processos globais, do local com o global, do homem, da sociedade, do homem com a sociedade, com o coletivo, dos grupos sociais com a natureza, esse reconectar é o exercício de superar esse criminoso, esse sombrio, essa ganância. Quer dizer, eu acredito que o voluntariado e nós sentirmos que somos responsáveis pela manutenção da natureza e a nossa relação com ela é transformador. E é esse voluntariado, é esse ativismo que eu acredito que vai poder nos salvar. E eu espero que as áreas protegidas sirvam como esse espaço de resistência
e transformação, não só como espaço da natureza em si, mas como espaço social, cultural, de reflexão e de atuação e transformação do nosso paradigma de civilização. Ana Carolina agradece Cláudio Maretti, muito agradecida por nos trazer consciência e reflexões. Precisamos cuidar do nosso ecossistema. A Vânia Mara, muito obrigada, Dr. Cláudio. Reflexões fundamentais que pedem ações urgentes. O Joel gostaria de falar. Só um minutinho, Joel. Tem algumas questões aqui. Também a Érica Valesca gostaria de falar. E daqui a pouco eu passo a palavra para vocês, mas antes disso tem da Fabiana Binda também. Eu gostaria de agradecer sua palestra e os caminhos que estão sendo encontrados para que possamos reativar em nós a biofilia, essa consciência de fazer parte. Precisamos realmente nos comprometer com essa reconexão. E sobre essa questão da biofilia, recomendo a leitura de um texto do psicanalista Erich Fromm sobre amor à morte e amor à vida. E está no coração, o coração do homem, seu gênio para o bem e para o mal. É excelente texto, maravilhoso, grandioso. Terceiro capítulo desse livro, O Coração do Homem, do Erich Fromm. O meu livro é bem velhinho, né? Claro, só pode ser bem velhinho, né? Por causa de mim mesmo, por causa da minha idade. Bom, lembrando aí da biofilia, que é muito diferente da necrofilia, né? A professora Liliana Waba, alguma ideia para diminuir o impacto de queimadas por vir? O que se pode fazer diante do descaso governamental? Institutos de proteção ambiental, claro, a continuar, grata por sua contribuição. Por favor. Eu acho que a situação que nós estamos vivendo é terrível, né? Eu que milito nessa área aí há 40 anos, não só no Brasil, mas muito no Brasil também, e fui autoridade governamental em São Paulo e no governo federal, em 2 governos diferentes, federais. Especialmente aí eu vejo com muita tristeza e continuo militando todos os dias em defesa do Instituto Chico Mendes. Ontem mesmo saiu um movimento do tipo, eu tenho orgulho de ser ICMBio, em reação a uma fala do nosso ex-presidente, que dizia que não era contra o Instituto. Então, eu acho que uma situação como essa nos leva a reflexões pessoais, sociais, éticas, políticas, né? E eu acredito que assim, o ensinamento que traz para mim é não depender tanto do governo, e não depender tanto do governo federal. Então, o que eu tenho feito é atuar mais com governos estaduais, governos locais, e promover atividades voluntárias. Eu sei que é difícil, dada a escala do que é necessário. Na hora que você tem milhares de focos de incêndio na Amazônia promovidos por estímulos à atividade criminosa, é difícil você se contrapor a isso tentando trabalhar com governos locais ou com voluntariado ou com comunidades, mas é um dos caminhos. Eu acho que em outras situações ele faz diferença. Então, aqui mesmo nós temos uma brigada voluntária, que poucas cidades têm, e que é super atuante para ir atrás de onde está pegando fogo e evitar que a serra da Petinga
seja palco de incêndio novamente, porque tem muita rocha, tem muita gramínea, então acaba tendo um combustível nessa época de seca, ela acaba ficando mais inflamável. Mas também trabalhar, por exemplo, trabalhamos com emendas parlamentares para ter recursos para que, mesmo governos estaduais, que não são tão ruins como o momento do governo federal, não priorizam o suficiente a conservação da natureza. A verdade é que, nesses meus 40 anos, eu não vi a conservação da natureza ser prioridade de nenhum governo, de nenhum nível. Mas você consegue trabalhar nas brechas daquele espaço, quando existe o mínimo de respeito, de civilidade nas relações, você consegue abrir espaços, e um deles é, por exemplo, com emendas parlamentares que consigam dotar de mais recursos para as brigadas governamentais. Trabalhar com as comunidades tradicionais também é muito importante. Em muitas situações da Amazônia, a solução está em ter organizado a comunidade em defesa do seu território, território que se estabelece pelo conflito com a civilização, muitas vezes, né? O território é um espaço de poder, assim como os estados nacionais, em determinado momento, precisam estabelecer fronteiras para virar, então, os chamados estados nacionais, né? Com as monarquias mais evoluídas, etc. Nas comunidades não é muito diferente. Então, em determinado momento da sua história, não havia necessidade de limites tão rígidos. Depois passa a haver, e aí a organização, acho que um trabalho agora é trabalhar com eles para que eles tenham capacitados a gerenciar, a atuar no seu território. Um trabalho magnífico foi feito por uma organização chamada IEPE, junto aos Waiampis, no Amapá, desenvolvendo essa autogestão, né? Porque a sua tradição é fundamental, mas não basta, porque agora tem que enfrentar outros inimigos, né? Inclusive, como, por exemplo, ocupar as fronteiras da terra indígena para evitar as invasões e malefícios dessa invasão. E aí, nesse processo, também é possível trabalhar as brigadas. É claro que, como nós vemos agora com os Yanomamis, não há como querer que os Yanomamis, com arco e flecha, enfrentem os garimpeiros promovidos por um discurso irresponsável, com armas, com metralhadoras, e achar que eles vão resolver. Então, é óbvio que nós não estamos propondo, numa situação dessa, uma sociedade sem Estado. Mas as minhas alternativas são defesa dos nossos órgãos federais. E aí, nesse caso, o que eu defendo é o Instituto Chico Mendes. É o meu quinhão que me toca. Trabalhar mais com os estados e municípios, sobretudo os municípios. A qualidade de vida nas cidades, para mim, é uma prioridade, assim como a defesa dos povos e comunidades tradicionais. Então, os pobres na cidade, eles hoje são cada... Se a separação social se agrava com a pandemia, ela também se agrava com a urbanização, porque eles não têm mais o direito à natureza respeitado, o direito ao acesso dos benefícios dessa natureza respeitado. E nós estamos falando da importância para as crianças de uma educação a livre, de interação. O que isso ocorre nas periferias, nas favelas? Às vezes eles têm uma floresta atrás de si, como é o Morro da Tijuca, que é um parque nacional, mas a interação é de jogar lá o tráfico organizado, jogar lá os presuntos dos mortos, e não uma interação de lazer, de aprendizagem, né? Então, tem que gerar esses espaços para eles. Mas nunca deixar de ter a nossa responsabilidade como sociedade, e aí eu acredito no ativismo, porque isso gera o sentido de coletividade, não é um ativismo agressivo, individualista, é entender o sentido de coletividade e buscar soluções na sua coletividade. Agora já estou discutindo aqui na área onde eu moro, no bairro, para nós começarmos a pensar numa brigada anti-incêndio no bairro. Acho que esse tipo de coisa é o caminho que eu vejo. Agora, é impossível superar sozinho em pequenas brigadas
a situação do incêndio como foi no Pantanal. Se as entidades governamentais jogam contra, fica muito difícil, mas seguimos tentando, seguimos fazendo a nossa parte. Acho que isso é pedagógico do ponto de vista social e também da nossa reconexão com a natureza. Sim. Bom, nós temos aqui mais 2 manifestações, só que o nosso tempo está contra nós já chegamos no limite. Entretanto, vou fazer a leitura dessas 2 manifestações, ou 4 aqui, que apareceram mais 2, e logo depois já passo a palavra para o Joel e para a Érica, mas para que sejam o mais breve possível para a gente não atrasar a programação da tarde. Dr. Cláudio, da Maria Cecília. Dr. Cláudio, agradeço muito por nos trazer dados e reflexões sobre nossa sombra cultural e, paralelamente, sobre a urgente necessidade de ampliação da nossa consciência. Somos um. Nesse sentido, essas reflexões e ações criativas, embasadas em novos paradigmas criativos, trazem inspiração e esperança. Da nossa colega Mônica Patrão. Dr. Cláudio, obrigada por essa fala tão rica. Tenho a impressão que a sociedade civil, em sua maioria, está sempre à espera de que o poder público tome atitude ao invés de ir para o fronte, cobrar, ajudar e fazer. A Cirlei, por gentileza, aguardem os recados antes de saírem para o almoço, tá bom? Eu sei que já tem gente já preparando o almoço aí, dá para sentir o cheiro do bife e do ovo frito, mas até agora, por enquanto, se aguentem aí. A Mônica, a Fabiana. Mônica, você tem razão. E por essa posição é que ficamos à mercê desses tiranos, como a fala da Liliana nos levou a refletir. Acho que ele acabou de falar isso, nosso comprometimento como coletividade. Ótimo, maravilha. Agora eu passo a palavra, então, ao Joel e logo em seguida a Érica, e o nosso tempo já estourou, mas vamos lá. Consegui o som. Eu que tinha me inscrito para falar. Eu passo a palavra para a Zula, é a Zula que vai falar, viu? É eu que inscrevi. Ele quer passar na minha frente. Não dá, né, Denise? Eu acho que o que eu ia falar, vou resumir mais, é a respeito da nossa responsabilidade na tomada de consciência das pessoas em relação a isso. Porque tem uma geração que veio depois da minha, mas antes dessas crianças e adolescentes que já estão tendo uma certa consciência ecológica por causa da própria situação nossa, que é completamente desconectada disso. Eu vou rapidamente mencionar um amigo que foi ao sítio conosco, a gente sempre falava do sítio, e a gente, assim que chegou e descarregou o carro, sentamos do lado de fora, na porta da casa, para olhar assim, a represa, o mato, aquele morro, sentamos e respiramos assim, né? Aí ele virou, olhou também e tal, daí ele virou para nós e falou assim, bom, mas e aonde que está o ouro? Ou seja, ele não entendeu nada. E é uma geração que está em posições de influência, está nativa, está em contato com pessoas que são influenciadores de alguma forma, né? Então, acho que a gente tem uma responsabilidade moral de o tempo todo estar tentando despertar pelo menos essa ideia, se bem que, como a Liliana bem lembrou, há pessoas que vão ter um paredão de pedra aí, que vão ser impermeáveis a isso, mas eu acho que é obrigação da gente tentar isso 24 horas por dia, em nome da nossa própria vida e dos nossos
descendentes. É isso que eu queria falar. Érica, por favor. Saudar a todos e a todas. É muito bom ver Marete aí depois de uma semana aí a gente convivendo no curso de conservação, né, Marete? Colaborativa que está fantástico. Há 3 anos eu estou como analista junguiana também, né? Além de analista ambiental, não faço parte da elite do ICMBio, mas estou há 25 anos trabalhando na Bahia. E, no momento, fazendo a gestão de uma área de proteção ambiental há 5 anos. E, nesse intermeio, eu senti a necessidade de entender e aí eu falo aqui para os analistas junguianos, né, feras aqui, pessoas que têm muito mais estrada do que eu, né? O que nos faz nos engajar essas causas, né? O que está faltando para ser descoberto dentro do nosso self, a partir do nosso autoconhecimento, que nos faz engajar, né? Então, tenho desenvolvido até uma imersão em ecopsicologia de abordagem junguiana, pensando nisso, né? E eu queria perguntar, também atendo socialmente a filhos de comunitários tradicionais, filhos de pescadores, filhos de agricultores familiares aqui, como analista junguiana individual, e eu vejo o pensamento, por exemplo, de um caçador, né? Da onde vem essa relação que ele tem com a natureza? Existem raízes muito profundas na desestruturação familiar desse personagem, desse cliente, desse paciente, né? A relação que foi imposta com relação à natureza desse modo colonialista, né? De conquistar, né? Então, tem razões profundas na abordagem do eu com essa natureza que está externa ainda, né? Então, Cláudio, eu queria que você desse o último recado para nós, que estamos nessa linha de frente. Tudo bem, eu já atuo nessa área já há muito tempo, mas para os analistas junguianos, os psicólogos aqui, como eles podem se engajar, de fato, né, nesse trabalho nosso, que é tão hercúleo, tão difícil, né? E que meio que queria trazer um ponto, né? Os estudos apontam também, muitos estudos apontam da saúde mental, a qual passa também os ativistas ambientais, né? E também os trabalhadores dessa linha de frente, como nós, que trabalhamos com socioambiental já há tantos anos. Nossa saúde mental também, ela é muito detonada, né? Em função desse engajamento o tempo todo, sem ter essa reverberação política, social, de demandas públicas, de demandas de políticas públicas atendidas, e também a própria população, né? Que não nos entende. Nos chamam de ecoxiitas, de pessoas que não querem o desenvolvimento, mesmo com sociedades até que têm um arcabouço, uma formação boa também, né? Então, é isso. Queria que você desse esse recado, mais uma vez, que eu acho muito importante. Obrigado, Érica. Você tinha mencionado que não ia estar presente ontem, porque já tinha começado o evento aqui, né? Ontem foi a 5ª aula do nosso curso, que vai ter mais 10 ou 15 aulas. Um curso que foi construído de forma colaborativa, e 52 pessoas organizando cada dia um grupo. Ontem foi sobre valores culturais, com muita atenção à reconexão com os sagrados, comunidades tradicionais. Foi muito rico. Eu não sei o que dizer, cara, além de agradecer as suas falas, sua militância, o seu trabalho e a sua abertura de possibilidade. O que eu diria é que hoje o que eu acredito é no que eu estou promovendo naquele curso, que é a conservação colaborativa. Então, eu gostaria de estabelecer a possibilidade de dialogar com vocês, né? Vocês que entendem mais as relações humanas, o comportamento humano, as razões de ser, para que nós que trabalhamos com a gestão das áreas possamos aprender com vocês. Então, as coisas que eu falo, que eu defendo, vêm de uma compreensão de 40 anos de trabalho e alguma profundidade de ciências sociais, geografia humana, antropologia, história, mas superficial. Então, o que eu diria é: precisamos mais desse diálogo.
o diálogo dos saberes, né, que é o que eu estou tentando trazer. Eu adoraria organizar mais, ter mais oportunidade de continuar esse diálogo para entender melhor essas relações. Eu sei do que está acontecendo na degradação, eu sei do potencial da gente fazer diferente, mas o que mobiliza as pessoas, para mim, nesse momento, é o engajamento. Além de eu ter aprendido que precisava uma razão técnica, depois era uma justificativa econômica, depois era a questão do conhecimento pela emoção, do engajamento. Agora eu acho que é fazer. Eu acredito que a única forma de transformar é se engajar e é fazer. Por isso que eu estou defendendo o voluntariado, o ativismo, a ação coletiva, e acho que nós, na nossa experiência, né, de termos, às vezes, no sentido sozinho no front, temos que também usar disso, como nos reagrupar entre nós, no nível mais geral, agora em defesa de alguns órgãos federais, mas também como nos reagrupar com aqueles locais que têm algum sentimento, que têm algum valor, como bem defendeu eu falei mal da educação ambiental cotidiana, mas falei bem da educação ambiental que nós vimos no Dia da Comunicação, foi anteontem, né? O Verde Perto Educação promove justamente essa reconexão do coletivo em defesa do grupo social e da sua relação com a natureza. Entender isso e fazer isso melhor, eu acho que eu não tenho como orientar vocês, eu tenho como me abrir ao diálogo para fazer junto com vocês. Uma das coisas que eu fiquei mais surpreso foi a resposta aí à colega, acho que é Ziza, né? Muito rapidamente, foi abrir o espaço para a juventude. Eu, como coordenei o Congresso Latino-Americano de Áreas Protegidas, eu pedi aos jovens que organizassem sua própria atividade. Fabuloso. Hoje eles criaram uma rede latino-americana de jovens líderes em áreas protegidas, que estão fazendo um evento por semana, já há quase 2 anos depois do Congresso. Então, abrir esses espaços para as comunidades, para a equidade, atenção à equidade, e para os jovens, eu acho que acreditar e ter paciência e dar a oportunidade é o melhor caminho. Já falei demais, né, Silvio? Eu agradeço muito a oportunidade, me coloco à disposição para próximos diálogos e desejo uma boa continuação de evento para vocês. O IPAC agradece, Cláudio, e, em especial, eu me coloco aí à disposição a você e a Érica para aquilo que precisarem de mim e dentro das minhas possibilidades, podem contar comigo. Sua fala nunca é demais, de jeito nenhum. E retorne sempre, tá bem?